Olá, turma. Sou o professor Pablo Moitinho. Seguimos com os nossos estudos do Direito Penal, parte especial aqui na nossa pós-graduação em Prática em Direito Penal na Escola Superior Universitária. Hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a paz pública. Mas antes disso, uma breve apresentação do professor. Meu nome é professor Pablo Moitinho, sou mestre em Direito Penal pela USP, professor da graduação, curso preparatório, pós-graduação, autor de obras jurídicas, palestrante e conferencista. Já fui dirigente da Fundação Casa, tendo atuado na corregedoria e na direção regional. Sou advogado criminalista em São Paulo, atuando como membro efetivo da Comissão de Política Criminal Penitenciária e Pesquisa e Pós-Graduação da OAB, e também sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Aqui segue meu Lattes para vocês e os nossos endereços nas redes, nas mídias, sociais. Será um grande prazer tê-los comigo aí nas minhas redes. No Twitter e no Instagram, meu nome mesmo, @Pablo Moitinho, no Facebook e também no LinkedIn. Então, me sigam, eu sigo vocês também na rede, a gente vai trocando ideias e aprendendo juntos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aí do nosso tema de hoje, Código Penal, parte especial, parte geral, teoria do crime e teoria da pena. Nós avançamos o estudo da parte especial, ou seja, os crimes em espécie. E aí hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre os crimes do título 9, dos crimes contra a paz pública. Professor, o bem jurídico tutelado aqui é a paz pública? Exato. Como nós já dissemos, o Código Penal na parte especial, do artigo 121 ao artigo 359, ele é organizado em títulos. Cada título representa um bem jurídico protegido. Então, como exemplo, título 1, crimes contra a pessoa. Capítulo 1, crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação, auxílio, suicídio e automutilação. E assim por diante. Título 2, crimes contra o patrimônio. Título 6, crimes contra a dignidade sexual. E aqui no título 9, nós temos os crimes contra a paz pública. Então, veja, cada título representa um bem jurídico protegido pelo direito penal. Aqui no título 9, turma, nós temos como bem jurídico, ou seja, a objetividade jurídica, o bem da vida tutelado é a paz pública, ou seja, quer-se evitar com o direito penal, em última razão, em última ratio, em última análise, que nós tenhamos aí abalos, no que se espera de uma vida comum em sociedade, no sentido de produzir resultados negativos, conturbações perante a sociedade, o que não se espera que se tenha na sociedade. E aí nós temos poucos tipos penais aqui nesse título dos crimes contra a paz pública. É importante ressaltar, turma, que todos esses bens jurídicos que nós vamos ter aqui, esses tipos penais tutelando a paz pública, eles vão ter como vítima, ou seja, como tutela primeira, o que a gente chama de vítima primária, a própria sociedade, a própria coletividade, ou seja, quando você pratica um desses crimes, você está atingindo, perturbando o convívio em sociedade, ou seja, a paz pública. Quando nós temos como vítima a sociedade, nós temos o chamado crime vago. Então, esses crimes aqui nós podemos chamar de crimes vagos. O que é um crime vago? Crime vago é aquele crime no qual a vítima é a sociedade, ok? A coletividade. Vamos ver quais são esses crimes? Vamos falar aqui do primeiro. Incitação ao crime. Vamos falar primeiramente aí da incitação ao crime. Qual é o tipo penal? Vou colocar aqui para vocês. Artigo 286 do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então veja, turma, o que diz o tipo penal? Incitação ao crime. Incitar significa fazer surgir a ideia, ou seja, incentivar, um incentivo. E aí tem a característica, de forma pública. De forma pública, então não é num ambiente privado, é de forma pública
a prática de um crime, né? E aqui eu chamo a atenção para você, porque aqui eu não estou dizendo que eu estou falando para fulano ou ciclano praticar um crime. Não estou incitando João, Pedro, Maria a praticar um crime. Eu estou incitando um sem número de pessoas. Então, uma característica importante aqui desse crime, qual é? É que é necessário que esse incentivo ele seja feito de forma pública e direcionado a pessoas indeterminadas. Vamos dar um exemplo, professor, para eu compreender esse crime? Sim. Por exemplo, em uma reunião de greve de rodoviários, né? Em uma praça, por exemplo, num local público, alguém pega e começa a incentivar as outras pessoas a destruírem um ônibus, por exemplo. Ou seja, a praticarem um crime de dano. Você está incitando as pessoas à prática de um crime, tá? Então, outro ponto importante é a prática de crime e não a prática de contravenção penal. Então, por exemplo, incentivar a prática de jogo do bicho, que é a contravenção penal, já não enquadra aqui, tá? Então, aqui, para eu ter a incitação ao crime, eu tenho a necessidade de observância desses elementos, tá? E outra, na incitação ao crime, o crime ainda não ocorreu, ou seja, o estímulo ainda é direto, com essa clara instigação fazendo surgir a ideia, né? Numa manifestação, outro exemplo, o indivíduo sobe no carro e grita para as pessoas destruírem o patrimônio público, tá? Então, veja, é ato futuro, que também não admite a modalidade culposa, só admite a modalidade, o elemento subjetivo, então aqui é o dolo, ok? Tranquilo? Pena, turma, qual que é a pena que nós temos para o crime de incitação ao crime? Detenção de 3 a 6 meses, detenção de 3 a 6 meses e multa. Portanto, trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Cabível, portanto, as medidas despenalizadoras do Juizado Especial Criminal, dentre as quais destacamos a composição civil dos danos, a transação penal e, mesmo com uma pena mínima inferior a 1 ano, a possibilidade de suspensão condicional do processo. Tá? Aqui eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte: nós temos, quem está com o código desatualizado aí, não vai ter esse parágrafo único aí nesse crime de incitação ao crime. Por que não, professor? Porque ele foi inserido recentemente pela Lei 14.197 de 2021. Então, veja. Essa lei, ela modificações. E um capítulo específico posto aí no título 11 do Código Penal, no título 12, na parte especial do Código Penal, incrementou aí o Código Penal com alguns artigos, saiu da lei especial e veio para o Código Penal os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí o que aconteceu? Dentre esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, que nós temos lá no 359I, atentado à soberania, à integridade nacional, espionagem, né, crimes próprios aí até de períodos pré-guerra ou mesmo na guerra, e crimes contra as instituições democráticas, abolição do Estado de Direito, interrupção de processo eleitoral. Essa lei também trouxe aí o acréscimo aí ao artigo 286, no seu parágrafo único, uma forma específica de incitação, com uma equiparação, no seguinte sentido: incorre na mesma pena
da incitação, pena de detenção de 3 a 6 meses, quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, eles aproveitaram o crime de incitação ao crime e colocaram aqui, ó, a especificidade, ou seja, a vedação, a proibição de incitar animosidade, ou seja, uma espécie de rixa, né, uma espécie de entrevero, né, diante dessa ousadia de você e o perigo de você trabalhar esse rancor, esse ressentimento entre as Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições permanentes que nós temos previsão lá no artigo 142 da Constituição, quais sejam, em ordem de antiguidade, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, e das Forças Armadas contra os poderes constitucionais, meio que querendo se evitar que se incite que sejam praticadas, que tenhamos atritos, né, entre as Forças Armadas e a sociedade civil, os poderes constitucionais, o poder executivo, o poder legislativo e o próprio poder judiciário, né? Então, a lógica como o fechamento do judiciário, do Congresso Nacional, coisas que, infelizmente, nós tivemos aí no período da Gerais. Esse é o crime de incitação ao crime, ou seja, Código Penal. O que diz o artigo 287 do Código Penal, turma? Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Aqui, turma, nós temos uma diferença. Lembra que na incitação, o estímulo era para que o crime ocorresse? Diretamente a gente incitava, né, fazia surgir a ideia para que o crime ocorresse, como na manifestação, para a turma incendiar os carros, destruírem o patrimônio público. Aqui, na apologia, né, o crime já foi praticado. Não é incitar para o crime. Então, a incitação é para a frente. A apologia, eu estou exaltando um crime que ocorreu. Tá? Então, o crime já foi praticado. E o estímulo, ele é indireto. Né? Ou seja exaltando, né, enaltecendo o crime, apologia de fato criminoso, ou o seu autor. Né? Ou o seu autor. Então, por exemplo, ó, vamos pegar o mesmo exemplo do patrimônio público. O patrimônio público foi destruído, né? E vem um indivíduo e se pronuncia publicamente parabenizando, por exemplo, o ato de destruição do patrimônio público, tá? Então, veja, aqui também o fato já ocorreu. Então, fala, ó, fulano de tal, parabéns porque você praticou o crime, ou parabéns porque destruíram o item, ou ao crime ou ao autor do crime. Por exemplo, enaltecer a figura de um torturador. Olha, isso mesmo, tinha que ter torturado mais, ou isso mesmo, tem que torturar. Então, veja, você enaltecer, né, esse criminoso ou esse autor. Isso que é a apologia, né? Agora, lembra que eu falei para vocês? Tanto no caso da incitação quanto da apologia, é necessário que haja o dolo, ou seja, que o agente tenha a intenção de estimular os outros à forma culposa. Uma ressalva que eu faço com vocês, turma, aqui nesse crime em especial, apologia de crime ou a criminoso, é que nós já tivemos, por parte do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decisões no sentido de não incidência deste crime. Como assim, professor?
a gente teve uma discussão, e isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês recordam, né, que nós tivemos um tempo em que nós tínhamos ainda temos, né, essas manifestações populares no sentido de legalização das drogas, por exemplo, legalização da maconha, né, da cannabis sativa, que é tratada pela portaria da Anvisa, né, a cannabis sativa L, a portaria 344 da Anvisa, ela é complemento da lei de drogas. Então, a maconha, como conhecida popularmente, ela é tratada como droga para fins penais. Então, tanto o uso, né, o consumo pessoal, que tem um tratamento diferenciado, sem penas, mas com medidas educativas e de atendimento, com atenção à figura do usuário, mas é tratada como crime ainda no Brasil, e a figura do tráfico de drogas, né? São os dois artigos 28 e 33 da Lei de Drogas. Então, traficar, vender, exportar, transportar a droga. E a maconha é tratada como droga. E nós sabemos, né, que além do uso recreativo, existem várias espécies de uso dessa substância da maconha, da cannabis sativa L. E algumas até legalizadas, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para tratamento de algumas doenças do trato cerebral, é utilizada como estimulante, né? Como essa droga também. E muitas pessoas, né, defendem a legalização desta planta, né, que é tratada como droga, que tem efeitos aí alucinógenos. E veja, as pessoas saíam à rua, né, para defender a utilização, o uso da maconha. Tal. Isso é apologia ao crime? Isso é apologia ao crime, ao fato criminoso, sendo que utilizar a maconha seria você fazer apologia a um fato que caracteriza o crime de tráfico de drogas, por exemplo, ou de uso de drogas. Isso chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse que não, tendo em vista que a manifestação pela legalização do uso da maconha é algo albergado pelo direito constitucional de manifestação, né, de liberdade de escolhas e pensamento. Então, o Supremo proibiu a criminalização da conduta daqueles que participam da Marcha da Maconha. Porque a gente já teve situações no passado em que as pessoas que participavam desse movimento eram presas e a autoridade policial capturava a conduta delas como apologia ao crime ou fato criminoso. Né? Muitos autores também de músicas, né, e grupos, né, como o próprio Marcelo D2, né, que tinha uma banda que se chamava Planet Hemp, não sei se vocês se recordam, mas ele falava também, defendia, né, a utilização da maconha e diversas vezes respondeu aí por este crime. Então, hoje, a gente já tem um entendimento do Supremo nessa possibilidade da liberdade de manifestação pela defesa, se entende que não se está defendendo ou fazendo, enaltecendo o crime, e sim no sentido de procurar o debate na sociedade, procurar a legalização da utilização dessa substância, é que as pessoas estão nessa situação. E, nesse sentido, o fato é atípico, ou seja, ele não pode ser criminalizado. Tá certo? Então, sobre esses dois crimes, acho que essas são as principais características que eu gostaria de trabalhar e discutir com vocês. Vamos ver um outro. São poucos crimes, né, que nós temos aqui nos crimes contra a paz pública, mas um outro que eu gostaria de destacar com vocês é o nosso famoso crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no tipo penal, o famoso 288. Artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, veja, vocês estão percebendo que desde o 286, 287, incitação ao crime, apologia ao crime, a vítima quem é? A sociedade. Você não pode passar para a sociedade que todo mundo tem que praticar crime, ou que o cara que praticou o crime é o herói, ou o crime tem que ser praticado. Então, por isso que isso abala a paz pública. Outro
abalo a paz pública é justamente as pessoas se unirem para praticar crimes. As pessoas não podem ficar querendo livremente se associar para praticar crimes. É isso que o tipo penal procura vedar. E vejam, eu destaquei para vocês em vermelho aqui que nós tivemos uma modificação no Código Penal, né? Esse crime de associação criminosa, ele teve uma modificação em 2013 pela Lei 12.850. Essa lei, turma, a Lei 12.850, ela trouxe para o nosso ordenamento jurídico, a figura da organização criminosa. Como assim, professor? Associação criminosa? Antes, no ordenamento jurídico, nós não tínhamos a definição do que seria uma organização criminosa. Nós tínhamos só aqui o artigo 288, turma, ele era chamado, até 2013, ele tinha um nome jurídico, que a gente chama de nomen iuris, ele tinha um nome jurídico de quadrilha ou bando. Aí a quadrilha ou bando, e aí até a gente tem uma explicação cultural com relação a isso. Por que era quadrilha ou bando? Era relacionada aonde eu tinha essa organização. E um outro ponto importante, que para quadrilha ou bando, quadrilha, né, eu precisava de 4 integrantes. Hoje, o crime de associação criminosa, ele pede, no mínimo, é um crime que a gente chama de concurso necessário. Todo crime, turma, se eu quiser praticar, por exemplo, um roubo, um estupro, um homicídio, eu posso praticar sozinho ou posso praticar com o auxílio de uma outra pessoa. Se eu pratico sozinho, só eu vou ser o autor do crime. Se eu pratico com o auxílio de outra pessoa, essa outra pessoa, de acordo com o seu envolvimento no fato, ela pode ser tratada no concurso de agentes como um coautor, ou mesmo se a participação não envolve a prática das elementares do tipo, das ações, dos verbos do tipo penal, e for uma participação de menor importância, mas de alguma forma concorre para o crime, eu posso ter a figura do partícipe, né, que a gente chama de participação. Então, veja, qualquer crime admite um concurso de pessoas. Então, por exemplo, homicídio, como eu disse, o roubo, o furto, e aí você pode ter um concurso eventual. Eventualmente, eu posso ter mais de uma pessoa respondendo pelo mesmo crime, como coautor ou partícipe. Nesse crime de associação criminosa, eu tenho necessariamente que, para caracterizar o crime, eu preciso de um mínimo de 3 pessoas. É por isso que eu chamo esse crime de um crime de concurso necessário, ou seja, necessariamente eu devo ter 3 ou mais pessoas com essa finalidade específica de cometer crimes. E esse crime era tratado como, até 2013, como quadrilha ou bando. E é uma figura bem regional e cultural. Nosso código é de 1940, né? Então era comum a gente ter uma distinção, por exemplo, das pessoas que moravam na cidade e das pessoas que moravam no interior. Então os grupos criminosos, os grupos criminosos que atuavam, por exemplo, no interior, eram chamados de bando. Vocês devem lembrar, né? Um exemplo clássico que nós temos era o bando do Lampião, no nordeste do país. Então era um bando, era um grupo que se unia para praticar crimes. E, na verdade, o bando do Lampião tinha outras finalidades também, mas era conhecido como bando. E na cidade, se houvesse essa associação, esse grupo seria chamado de quadrilha. Daí a diferença do nome quadrilha ou bando. E aí o que acontece? Nós temos que a quadrilha ou bando tinha como concurso necessário um mínimo de 4 pessoas. Hoje nós vamos ver daqui a pouco que 4 pessoas e outras características acabam acarretando na responsabilização criminal, não pelo crime de associação criminosa, mas pelo crime de organização criminosa. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada no tipo penal, como é que ele ficou estabelecido? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, nova redação e novo nome jurídico posto pela Lei 12.850,
Não mais nós chamamos de quadrilha ou bando. Agora chamamos de associação criminosa. Tá certo? O que mais? A pena para esse crime: reclusão de 1 a 3 anos. Então, veja, aqui eu não tenho mais agora, turma, a figura de uma infração de menor potencial ofensivo, como a gente viu nos crimes de incitação e apologia. Aqui, a pena máxima é de 3 anos, portanto, maior do que 2. Então, o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, ele considera de menor uma infração de menor potencial ofensivo os crimes cuja pena sejam inferiores a 1 ano. Aliás, perdão, a 2 anos. Era 1 ano quando saiu a lei em 95 e em 2001 mudou para 2 anos. Então, para ser infração de menor potencial ofensivo, tem que ter pena até 2 anos. Então, cabe medida despenalizadora aqui do Juizado Especial Criminal, turma? Não cabe transação penal nem composição civil dos danos. Mas, cuidado, não é errado a gente falar que não cabe medida despenalizadora no crime de associação criminosa. Por quê, professor? Porque a pena mínima não é superior a 1 ano. Ou seja, a pena mínima é de 1 ano. Ah, professor, então cabe alguma coisa aqui? Sim. O artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ele traz a figura da suspensão condicional do processo. Então, veja, admite-se o sursi processual, a suspensão condicional do processo, nos crimes cuja a pena mínima seja inferior a 1 ano. Então, não necessariamente para ter sursi processual, o crime precisa ser de menor potencial ofensivo. Basta que a pena mínima seja inferior a 1 ano. Então, é cabível essa medida despenalizadora, mediante a aceitação de certas condições, de penas restritivas e o não processamento do autor, com a extinção da punibilidade, se ele cumpre determinadas condições e aceita essas condições. Então, cabível aqui para esse crime a suspensão condicional do processo, certo? Que mais? Parágrafo único. Causa de aumento de pena. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada, ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, especificamente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu tenho uma causa de aumento de pena até a metade se eu tenho à disposição dessa associação armas, e a gente vai ter que conversar que tipo de armas são essas, né? Qualquer arma, ou há uma especificidade, ou ainda se houver a participação de criança ou adolescente, tá? Então, essa aqui é a figura típica do artigo 288, cuja características, né, e observações sobre esse tipo nós teremos aí nas cenas do próximo capítulo, no nosso próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta, turma.